Nós louvamos ao nosso bom Deus nessa manhã, porque Ele novamente nos traz aqui para unirmos nossa fé, nossas vidas, nossa esperança e a nossa experiência de cultuar aquele que tem se revelado a nós diariamente, que tem cuidado de nós, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Essa é a razão pela qual aqui estamos, para estar na presença desse Deus, na companhia de irmãos, de irmãs, do povo de Deus. Irmanados não só neste lugar, mas espiritualmente a toda grande igreja de Deus, que se reúne em tantos endereços neste mundo. É assim que nos encontramos. E nós ouvimos o que Deus nos diz, porque essa é uma das formas concretas que Deus tem de demonstrar o seu cuidado e o seu amor por nós, falando conosco. E o seu Espírito Santo torna essas palavras vivas e transformadoras. Atos capítulo 2, lemos dos versículos 42 a 47. E também aproveitamos para saudar a você que através da internet participa conosco. Que Deus seja com você aí, onde você está. Atos 2. A partir do versículo 42, assim o Senhor nos diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui. Benditos laços são. Vamos louvar juntos a Deus, abrindo nossos lábios e com grande alegria e entusiasmo, afirmar essa realidade que lemos e agora cantamos. Vamos ficar também em pé para fazer isso bem.
vamos falar com esse Deus que atende as nossas petições. O pastor Durval, que está na galeria, vai nos conduzir, por favor, Durval. Uma palavra de oração a Deus. Senhor, nós te damos graças por mais este dia de vida que Tu nos destes por Tua bondade. Sabemos, ó Deus, que somos imperfeitos, mas aceita o nosso culto que prestamos a Ti, o louvor que vem do nosso coração. Limpa, Senhor Jesus, purifica-nos, para que seja aceitável por Cristo Jesus esse culto. Deus querido, te agradecemos pela comunhão que temos, como lemos e cantamos já nessa manhã. Que gostoso é termos essa família da fé que o Senhor nos deu por Tua bondade. Amém. Que nós possamos perseverar como os nossos irmãos da antiguidade, sem desistir jamais, sempre nos ajudando, sempre suportando uns aos outros com amor, como Tu nos ensinas. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar na Sua casa nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mesmo em pé, vamos voltar a abrir agora novamente Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E lemos agora dos versículos 23 a 31, numa leitura alternada. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito determinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Bendita é ela. Por favor, sentem-se, por favor. Vamos procurar a Deus, vamos falar com Deus. Certamente cada um de nós traz motivos para isso. E Deus garante ouvir a oração de toda pessoa que o procurar, quando de fato o procurar com humildade, com arrependimento, com sinceridade. Então façamos isso, aproveitemos essa dádiva que Deus nos oferece. Procuremos a Deus, falemos com Ele em orações pessoais.
Convido a Jaqueline, por favor, Jaqueline, nos dirija ao Senhor numa oração audível. Senhor, é no nome de Cristo Jesus, este nome poderoso, teu Filho amado, que nos aproximamos de Ti, Senhor, pois indignos nós somos de estar na Tua presença, mas pelo Teu amor, pelo sacrifício do Teu Filho Cristo Jesus, é que nos aproximamos de Ti, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe as nossas faltas, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, porque muitas vezes não nos posicionamos como deveríamos, porque negligenciamos, ó Pai, muitas vezes. Mas que o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha trabalhar as nossas falhas em nossos corações, Senhor. Amém. Como é bom, ó Pai, como o pastor mesmo já disse, estarmos na comunhão com os irmãos. Amém. E não há outro lugar melhor para estarmos do que estarmos na Tua presença. Fale aos nossos corações, Senhor, e receba os nossos louvores. Que seja tudo para honrar e para glorificar o Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Vamos nos colocar em pé novamente. Cristo te estende sua forte mão e antes de cantarmos, vamos então estender a mão a quem está ao nosso lado, a quem Deus trouxe nessa manhã para cultuá-lo juntamente conosco. Podeis assentar, irmãos. Esse hino do mês nos lembra que nós temos um amigo que caminha conosco, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o companheiro de todas as horas, todos os momentos. Como é bom saber isso, como é bom viver isso. Nos últimos 2 meses nós temos falado de eventos centrais e importantes para a vida da nossa igreja. O Pentecostes, a doutrina do Espírito Santo e também da Trindade. E nesse mês, especialmente, nos lembramos desta doutrina bíblica e que nos leva
a entender por que a igreja tem que viver em comunhão. Porque Deus é comunhão. Deus não precisaria de nós para viver em comunhão, porque alguns acham que Deus estava solitário e por isso precisou criar o homem. Não, ele já vivia uma perfeita harmonia e uma perfeita comunhão. Aliás, talvez Deus estaria melhor sem nós, porque nós viramos as costas para Ele quando pecamos e quando erramos. Mas no seu grande amor, na sua grande sabedoria, no seu grande poder, Ele resolveu nos criar e quando restaura essa nossa comunhão com Ele, nos coloca, nos insere no meio do seu povo, da sua família, da sua igreja, que é a família da fé, a igreja precisa espelhar isto. Os textos que nós já lemos hoje nos fazem pensar isso, que nenhum homem, nenhuma mulher é uma ilha. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de assistir aquele filme Náufrago, com Tom Hanks. Ele vai para uma ilha deserta e, a princípio, ele está lá tentando conversar com a sua própria alma, mas ele sente necessidade de ter uma face, de ter olhos para quem olhar, para ver pelo menos uma boca com a esperança de que pudesse falar com ele. E lá no meio dos destroços ele encontra uma bola, né, daquela marca Wilson, e ele faz um cabelinho, né, muito joia para aquela bola, faz um olhinho, uma cara, e é aquele com quem ele vai se relacionar durante aquele tempo ali, mostrando que nós realmente não podemos viver sozinhos, não conseguimos viver sozinhos. E a igreja, queridos irmãos, é o grande testemunho ao mundo dessa necessidade. Quantos estão vivendo sozinhos, solitários? Quantos condomínios, quantos prédios altos e pessoas se cruzando pelos elevadores e pelas escadas e ainda assim vivendo sozinhos. Porque não tem um amigo, porque não tem um irmão, uma irmã que possa olhar nos olhos e compreender a sua dor, compreender o seu sofrimento e compartilhar. A igreja é o grande testemunho para a humanidade. Nós não podemos perder isto. Não podemos perder isso. Por isso, você que participa conosco desse culto da internet, nós queremos ver os seus olhos, nós queremos também ouvir você aqui de perto. No capítulo 4, só para completar a leitura aí do capítulo 2, de textos importantes, e no capítulo 4, os versículos 32 a 35, nós temos mais um resumo editorial de Lucas aqui. Esses resumos são parênteses que Lucas abre na sua narrativa, nesse livro histórico de Atos dos Apóstolos, para falar como a igreja estava vivendo, como os convertidos estavam vivendo. E aí ele fala desta comunidade cristã, desta comunhão que aqueles irmãos viviam. E no versículo 32 ele diz que da multidão, porque àquela altura já era uma multidão dos que creram, entretanto, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E para não ficar tão genérica esta narrativa, que por si só já era importante, ele cita Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. É assim mesmo que estamos vivendo, e aqui está um testemunho vivo dessa graça abundante em nossos corações. José, Barnabé, que é exemplo na nossa comunidade de alguém que tem esse coração tão grandioso. Eu gostaria que você voltasse lá para o capítulo 2, os versículos 42 a 47.
porque aqui também nós temos talvez aí o primeiro resumo editorial de Lucas sobre o que estava acontecendo até aquele momento. Ele está fazendo uma descrição da primeira igreja cristã, da igreja cristã, no seu início. Os versículos 37 a 41, ele fala do arrependimento e do batismo que se seguiu. A fundação da igreja está aí no versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. De 120 passam para 3.000 pessoas. Depois, mais adiante, para 5.000 pessoas. E depois já não se pode mais contar. Então, fala que era grande multidão, grande número de pessoas, porque já não podia mais se enumerar aqueles que eram acrescentados àquela comunhão. A palavra foi pregada fielmente, foi recebida também com grande alegria, e um grande número de crentes foram batizados e acrescentados àquela igreja. E agora Lucas começa a descrever a prática da igreja, como viviam os convertidos. E é nesse resumo pequeno que ele faz, nesse parênteses pequeno que ele faz, que ele descreve a beleza de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da graça do Senhor Jesus Cristo, aonde Deus opera maravilhas e sinais e poder para aqueles que estão à volta creiam e possam ficar maravilhados com o que Deus está fazendo na vida daquela igreja. E aí, Lucas passa a falar também da influência exterior daquela igreja. Eles contavam com a simpatia de todos, aqueles não crentes que olhavam para a vida daquela igreja e ficavam maravilhados com a sua unidade espiritual, com a comunhão que eles estavam vivenciando. Queridos irmãos, quantas vezes nós olhamos para esse relato, para a vida da igreja nos seus primeiros dias, nos seus primórdios, e nós, às vezes, achamos que isso é uma utopia. Não é mais possível viver isso. Mas nós precisamos entender que se nós formos folhear as páginas de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que essa igreja era igual à nossa, ela não era perfeita. Mais adiante, nós já vamos ver o caso de Ananias e Safira. Nós vamos ver que havia problemas entre eles, mesmo entre os apóstolos. Não era uma igreja que não enfrentava lutas e problemas, mas esse exemplo de amor e de comunhão que espelha a Trindade Santa de Deus que forma esta igreja, continua sendo para nós hoje um desafio a vivermos desta mesma maneira. Há pessoas que às vezes estão sentadas conosco nos bancos da nossa igreja e que estão solitárias, estão sozinhas, estão precisando de alguém íntimo que possa compartilhar as suas dores, os seus sofrimentos, para aliviar a sua carga, o seu peso. A palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro que está ao seu lado, o companheiro, estende a sua mão para o levantar, para o sustentar na sua caminhada. O que me chama a atenção nesse texto que lemos é no versículo 47, quando a tradução de Almeida que temos traduz a frase final assim: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto isso. Enquanto esta igreja praticava e vivia algumas coisas por causa de estar cheia do Espírito Santo, o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja cristã, nos últimos séculos, às vezes tem precisado convocar a igreja para campanhas evangelísticas, para cultos onde nós vamos pregar o evangelho e queremos ver numerosas conversões. Vivemos não há poucos anos, estádios cheios com o grande pregador do século passado, Billy Graham, enchendo estádios e pessoas indo e se convertendo, mas eram convocados para isso. Mas parece que aqui na igreja primitiva não. Enquanto eles vivenciavam
aquilo que o Espírito Santo estava fazendo na vida deles, o Senhor ia acrescentando, as pessoas iam observando a vida daqueles irmãos, e a evangelização era algo natural, era algo vivencial, relacional. As pessoas naturalmente estavam testemunhando, porque observavam a vida deles, e eu fico imaginando, como é que vocês vivem assim? Conte um pouco para nós. E aí a oportunidade de anunciar a morte, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a sua vida e o que Ele faz na vida da igreja. Enquanto isso, vamos ver o que estava acontecendo na vida daquela igreja, que nós precisamos vivenciar isso também. A primeira coisa do enquanto isso é que eles perseveravam. Era uma igreja perseverante. E não podia ser diferente, porque o Senhor Jesus Cristo mostrou grande perseverança no seu ministério. Imagine a trajetória da vida do Senhor Jesus Cristo. Na sua infância, Herodes mandando matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Logo no princípio do seu ministério público, sendo levado ao deserto para ser tentado, para afastá-lo da cruz. Os seus discípulos que muitas vezes queriam dizer, não, mestre, não vai acontecer isso com o Senhor, não entendendo o propósito e a missão do Senhor Jesus. O Getsêmani, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Que perseverança Jesus Cristo manteve em sua vida terrena de obediência. Eles perseveravam, aquela igreja perseverava à semelhança do seu Senhor e Mestre Jesus Cristo. E em que eles perseveravam? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Os apóstolos, irmãos, foram chamados não só para testemunhar ao mundo, mas também para ensinar a família cristã, a família da fé. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. E naquele estágio em que eles estavam, o ensino seria a reiteração dos fatos a respeito do ministério, da morte, da ressurreição de Cristo, considerados à luz da profecia do Antigo Testamento, e incluía tudo o que o próprio Jesus havia ensinado aos apóstolos, e que agora, por meio do seu Espírito, ele os estava lembrando. Era um ensino incomparável, porque ele vinha da parte do próprio Deus. Era um ensino incomparável, porque ele estava revestido da autoridade outorgada aos apóstolos pelo Senhor Jesus Cristo. E que hoje, queridos irmãos, está à nossa disposição nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Nós precisamos hoje viver também, perseverar neste ensino dos apóstolos. Temos grande facilidade de ter uma Bíblia de estudo nas nossas mãos. Temos grande facilidade de ter diante de nós uma tela de internet e podermos ali pesquisar, nos aprofundar no ensino dos apóstolos. Não podemos desprezar, não podemos, queridos irmãos, na nossa vida pessoal, lançar fora esses recursos tão importantes. A igreja, a escola bíblica dominical, que grande bênção! Os cultos, a pregação da palavra, nós precisamos ser perseverantes no ensino dos apóstolos. Talvez, queridos irmãos, nós tenhamos que pensar aqui naquela grande comunidade dividida em grupos pequenos para esse tipo de instrução ministrada aqui pelos apóstolos e seus auxiliares. Precisamos valorizar esses grupos pequenos, como as classes da nossa escola dominical, os grupos de afinidade da nossa igreja nas sociedades internas, os grupos pequenos semanais que estão surgindo para o estudo, meditação da palavra. Isso é perseverar no ensino das Escrituras. E naquele estágio, aquela tradição oral faria surgir depois o material escrito que encontramos nos evangelhos e que abriu caminho para as revelações posteriores das cartas pastorais. É assim que nós vamos perseverar também no ensino dos apóstolos. Mas eles perseveravam na comunhão.
E aquela palavra comunhão, utilizada ali, koinonia, indica um compartilhamento generoso, em que cada crente dava aos outros o que ele mesmo havia recebido, quer bênçãos espirituais, quer bênçãos materiais. Por isso que não queríamos deixar de fora o texto de Atos 4:32, que fala que, com todas as letras, que não havia necessitados entre eles, porque aqueles que possuíam terras, aqueles que possuíam bens, não consideravam propriamente aquelas coisas suas, mas compartilhavam à medida que outros tinham necessidade naquela comunidade. Na comunhão, no partir do pão, que neste contexto aqui é o equivalente à ceia do Senhor. Diferente do versículo 46, que diz que eles partiam pão de casa em casa. Eles tinham uma vida em comunhão não só quando se reuniam no templo, mas eles mantinham uma vida de comunhão também fora dos cultos no templo. Eles eram amigos, eram famílias que compartilhavam diariamente nas casas o amor de Cristo. E é por isso que não existiam necessitados entre eles. Quantas vezes, queridos irmãos, a nossa relação, a nossa comunhão tem sido muito formal e superficial, quando apenas trocamos alguns abraços, alguns beijos, um olá, como está, e geralmente falamos que está tudo bem. Mas é esta comunhão que se estende além paredes, além templo, que se aprofunda, que conhece a história das pessoas, da vida das pessoas. Eu gosto muito disso. Eu, queridos irmãos, gasto bastante tempo em ouvir as pessoas, eu gosto de ouvir a história das pessoas e como isso é importante, porque você entende o estágio em que a pessoa está no momento, na sua vida. Como é bom conhecer e nos aprofundar e saber das necessidades que as pessoas têm. E era assim que aquela igreja vivia. Eles perseveravam nisso. Apesar das diferenças, eu imagino que existiam pessoas ali com temperamentos diferentes, mas eles não se deixavam. Eles tinham aquele sentimento de pertencer um ao outro. Eles se suportavam mutuamente. O suporte aí não só de dar forças ao outro, mas de aguentar, às vezes, algum temperamento diferente. Às vezes nós queremos nos afastar de pessoas assim, mas muitas vezes são essas que precisam mais do nosso companheirismo, de estarmos caminhando com ela. E eles eram perseverantes nisso. É por isso que o mundo vai olhar para a igreja e ver que há alguma coisa diferente nela. E a oportunidade que nós temos de falar que é o amor de Jesus Cristo que vence barreiras para que vivamos assim em comunhão. Mas eles também perseveravam na oração. E o destaque aqui é dado à oração coletiva. Estavam juntos para orar. Pois em épocas de plenitude do Espírito Santo, eles estavam vivendo assim, na plenitude do Espírito Santo, sempre há um reconhecimento alegre do benefício espiritual e das bênçãos que transbordam dos louvores, dos agradecimentos e dos pedidos conjuntos, das súplicas conjuntas. Como é bom participar de uma reunião de oração, onde podemos compartilhar dos nossos sonhos, compartilhar a nossa gratidão das bênçãos que temos recebido, compartilhar as necessidades uns dos outros e podermos orar louvando a Deus e suplicando as suas bênçãos. Como é bom, irmãos, isso. E nós não podemos perder isto. Queridos irmãos, uma igreja que não possui essas características da perseverança no ensino, na comunhão, na oração, uma igreja que não possui essas características e práticas está em perigo de declínio espiritual. Está em perigo de declínio espiritual. Se tornam apenas clubes sociais, reuniões sem o sentido fundamental, que é o da igreja, de viver em comunhão. Enquanto isso, eles perseveravam. Mas enquanto isso também, diz o versículo 43, que em cada alma havia
temor. Temor a Deus. E a definição que eu mais gosto do que é temor a Deus é esta: levar Deus a sério. Levar Deus a sério. Você tem levado Deus a sério na sua vida? Se isso tem acontecido, você tem o temor do Senhor. O texto diz que milagres e sinais estavam sendo realizados. E a tradução diz, por intermédio dos apóstolos. Porque os milagres e sinais eram da parte de Deus. Era Deus quem estava realizando, por intermédio, pelas mãos dos apóstolos. E o texto permite essa construção de que por causa desses milagres que Deus estava realizando por intermédio dos apóstolos, havia aquela admiração e havia aquele temor. É como se o texto estivesse dizendo assim, eles estavam de cabeças curvadas diante das maravilhas que Deus estava fazendo. Eles estavam boquiabertos com o que estavam vendo. E por isso, em cada alma, em cada crente, se instalava esse temor do Senhor. Levavam Deus a sério. Enquanto isso, enquanto perseveravam, enquanto demonstravam na sua prática esse temor a Deus, levavam Deus a sério e acrescentando o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Mas enquanto isso, enquanto viviam de forma desprendida, havia um desprendimento muito grande daqueles irmãos, e os versículos 44 e 45 nos mostram isso. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens voluntariamente, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Esse é o comunismo que nenhuma ideologia ou prática política conseguiu viver verdadeiramente. Porque aqui está a verdadeira comunhão, aqui está a verdadeira comunidade. Os crentes estavam tão próximos da cruz, os crentes estavam tão próximos da ressurreição e tão cheios do Espírito Santo que, por um período, o egoísmo havia sido tragado pelo amor. E assim era fácil esse desprendimento, vender bens e pensar no bem de todos, no bem comunitário. Quando vivemos próximos da cruz de Cristo, quando entendemos a ressurreição e quando somos cheios do Espírito Santo, queridos irmãos, nós somos cada dia menos egoístas e mais altruístas em relação àqueles que estão à nossa volta. Dessa forma surgiu a igreja, a comunidade de Jerusalém. Possuíam um sentimento que eles pertenciam um ao outro. E João, depois, na sua carta, descrevendo muito bem isso, lá em 1 João 3, 16 a 18, ele diz que nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E aí ele conclui, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de fato e de verdade, em ação e em verdade. Essa era a vida de desprendimento que aqueles irmãos viviam. E no versículo 46 acrescenta-se que eles partiam pão de casa em casa, refletindo a vida comunitária além do templo. E este aspecto mostra o grande envolvimento da comunhão que tinham. Ontem eu revi um irmão que há muito tempo não vi. Ele foi minha ovelha na igreja central, depois passou por outra igreja aqui em Campinas. E a última vez que eu tive um contato com ele, ele estava em Bertioga. Mas ele já se mudou para Campinas há algum tempo, a sua esposa faleceu. E o seu Amaral, na conversa que eu tive com ele, disse que ele formou, enquanto estava ali naqueles anos em Bertioga, uma comunhão tão grande com aquela igreja. Ele foi até um instrumento de Deus para unir as denominações naquela cidade.
e ele compartilhou o seguinte: pastor, hoje quando eu chego lá, eu tenho amigos que eu sei onde ele deixa a chave da casa dele. Ele disse assim: você pode ir lá e pegar e entrar, que é a sua casa. Que é a sua casa. Eles viviam assim, partiam pão de casa em casa. E finalmente, irmãos, enquanto isso, enquanto perseveravam, enquanto havia comunhão, oração, ensino, temor e desprendimento, mas havia também gratidão. Louvando a Deus, vida de louvor a Deus. E diz que essa vida de louvor a Deus era com alegria e com singeleza de coração, no versículo anterior. Com simplicidade de coração. Era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. E um dos frutos da gratidão é a simpatia. É um atrativo. A gratidão é um atrativo. Quando uma vida é vivida assim, em alegria, em singeleza de coração, sem murmurações, isso chama a atenção das pessoas. Isso chama a atenção de todos. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O crescimento daquela igreja era o resultado natural do estado espiritual daquela igreja. Como está o seu estado espiritual, meu irmão? Como está o estado espiritual da nossa igreja? Aquele termômetro que temos para aferir isso, que é a palavra de Deus, que é este resumo que Lucas nos apresenta de como estavam vivendo os irmãos daquela igreja, como está o estado espiritual da nossa igreja, porque dependendo de como ela estiver, o crescimento será resultado natural desse estado. Eles experimentavam o favor dos não crentes e bênçãos contínuas de crescimento dadas por Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo crescerá e contará com a simpatia de muitos, apesar das oposições, apesar dos inimigos. Uma igreja cheia do Espírito Santo crescerá porque o Senhor diariamente adicionará novos crentes a ela. O evangelismo não será um trabalho de poucos escolhidos, mas uma alegria diária, um ministério de toda a congregação. Na igreja primitiva era assim. E nem os ataques de Satanás e dos inimigos afetou aquela condição espiritual daquela igreja, nem um pouco. No capítulo 4, o contexto é da prisão de Pedro e João. Eles foram presos, eles foram julgados e ameaçados. Não falem mais nesse nome. Mas todas aquelas ameaças e todos aqueles ataques não tiveram absolutamente nenhum efeito sobre a vida espiritual daquela igreja. Pelo contrário, nós a vemos ainda mais unida, testemunhando de Cristo com ousadia, crescendo e se multiplicando na graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Que ao olharmos para a vida dessa igreja, não entendamos a prática dela como sendo uma prática utópica para nós hoje, impossível de se realizar. Não, porque eles viveram assim porque estavam cheios do Espírito Santo. A razão disso é que a Trindade bendita que vive em comunhão reproduzia na vida da sua igreja esta mesma comunhão, este mesmo companheirismo. Que Deus nos conceda a graça de sermos uma igreja assim, que naturalmente pela sua prática, pela sua perseverança, pelo seu temor a Deus, pelo seu desprendimento, por causa da sua gratidão e louvor ao Senhor, nós possamos atrair os olhos de muitos que estão vivendo sem Cristo, sem salvação, e que a marca maior dessa nossa vida de comunhão seja o amor de Cristo transbordando em nossos corações. Que Deus seja louvado por isso e que nós possamos vivenciar esta mesma experiência. Amém? E em todos havia abundante graça. Qual é o adorno dessa vida? É o amor. Nós vamos
entoar o cântico deste hino, queridos irmãos, pensando nessa igreja que vivia esse amor profundo de Jesus Cristo. E enquanto fazemos isso, nós estaremos dando oportunidade aos irmãos e irmãs de estarem consagrando a Deus seus dízimos e as suas ofertas. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Oremos, irmãos. Deus de graça, Deus de misericórdia e Deus de amor, concede que a nossa igreja, Senhor, cheia do Teu Santo Espírito, transbordante de alegria e das bênçãos do Senhor, possam viver perseverando, possam viver, ó Deus, desprendidos, com gratidão, com temor ao Senhor, enquanto, ó Deus, percebemos
a tua mão agindo em nosso favor e por nosso intermédio, para que outras vidas sejam alcançadas para o teu reino. Te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas, consagrados, ó Deus, a Ti neste momento. Fruto, ó Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre a vida de cada um aqui, que tem tido saúde para o trabalho, que tem tido um trabalho, uma renda, ó Deus, e compartilha para que haja sustento e mantimento na Tua casa e muitos sejam assistidos, ó Deus, com esse desprendimento. Concede também que essa igreja possa prosperar, ó Deus, financeiramente, para que o Teu reino, ó Deus, seja engrandecido, o Seu nome, ó Deus, bendito, seja engrandecido através do ministério desta igreja. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão enfermos e abatidos, aqueles, ó Deus, que estão vivendo sozinhos, sem esperança. Concede, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa alcançar essas vidas também onde eles estiverem nesta hora. Despede-nos agora com a Tua graça, Senhor, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações, comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, irmãos, e sobre nós permaneça hoje e para todos sempre. Amém e amém. Sentai-vos. Gostaríamos de saber se temos aqui conosco hoje de manhã alguém que está nos visitando. E se puder se colocar em pé, se você estiver nos visitando, um instante, por favor. Gostaríamos de reconhecer sua importante presença. Muito obrigado pela presença de vocês. Poderíamos também saber o nome de vocês? Linda, Lourdes, Yara, Aliette. Olha, vocês são muito bem-vindas, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos vendo aí vocês ao lado do Marcos, da Miriam. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Novamente saudamos a você que através da internet tem participado conosco. Que Deus o abençoe ricamente. Nós estamos em processo para eleger oficiais da igreja, eleger presbíteros. E hoje, a partir de hoje, os membros da igreja podem indicar nomes. Você encontra no boletim a instrução para isso e a maneira de você indicar os nomes. Então, nós contamos com a participação da igreja, orando, pensando nesse assunto e indicando nomes. Essa é uma das oportunidades mais ricas e importantes da vida da igreja. Quando a igreja elege, escolhe para eleger os seus governantes, que são o caso dos presbíteros. Então leve isso bem a sério, porque através desse momento nós estamos também definindo as orientações e os rumos da igreja local, que o Senhor Jesus Cristo nos tem dado a pertencer. Todos estão convidados a permanecer para continuarmos a estudar a palavra de Deus aqui nessa sala mesmo, ou em outras salas do nosso prédio, que assim tenhamos também novamente um tempo oportuno e de aprendizado dos caminhos do Senhor para nós.